Salve, salve, meus queridos alunos. Vamos para a resolução do exercício da página 48 e 49. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube da escola, aproveite e se inscreva lá e vá logo deixando seu like. E vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: efetue cada multiplicação e simplifique o resultado. Letra B: raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 6. Então, como tem o mesmo índice, como é que vai ficar? Vai ficar 8 vezes 6, que vai ser igual a raiz quadrada de 48. Aí agora vamos fatorar esse 48. 48 por 2 é igual a 24. 24 por 2 é igual a 12. 12 por 2 é igual a 6. 6 por 2 é igual a 3 e 3 por 3 é igual a 1. Então a forma fatorada do 48, né, da raiz quadrada de 48 vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, fica 2 elevado à quarta potência vezes 3. Observe que o expoente do radicando 2, ó, seu expoente é divisível pelo índice do radical. Então nós podemos fazer, esse radicando 2 sai dentro do radical, vai ficar como? 4 dividido por 2 vai ficar 2 elevado ao quadrado, raiz quadrada de 3. Como o expoente do 3 é 1, então ele não pode sair dentro do radical. Então 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2 são 4. Então resposta final, 4 raiz quadrada de 3. Letra D: 2 raiz quadrada de 10 vezes 5 raiz quadrada de 30. Quem está fora do radical multiplica quem está fora. Quem está dentro do radical multiplica quem está dentro do radical. Como tem o mesmo índice, ó, raiz quadrada. Então 2 vezes 5 vai ficar isso aqui, ó. 2 vezes 5 raiz quadrada de 10 vezes 30. 2 vezes 5 é igual a 10. 10 vezes 30 é igual a 300. Multiplicando por 10, só basta acrescentar o zero na frente do 30. Agora vamos fatorar o 300. 300 por 2 é igual a 150. 150 por 2 é igual a 75. Tá? 75 é ímpar, já não pode mais dividir por 2. Então, quem é o próximo número primo depois do 2? É o 3. Aí vamos ver se o 3 divide o 75. Ó. Sem precisar fazer a divisão, pode fazer isso aqui. Ó. 7 mais 5 são 12. Como 12 é múltiplo de 3, então 75 também é divisível por 3. Aí 75 por 3 é igual a 25. Aí ó, 2 mais 5 dá 7. Como 7 não é divisível por 3, então 25 não é dividido por 3. E o próximo número primo depois do 3 é o 5. Ó. Aí 25 por 5 é igual a 5. 5 por 5 é igual a 1. Então vai ficar 10 raiz quadrada 2 elevado ao quadrado, vezes 3, vezes 5 elevado ao quadrado. Observe que o expoente do radicando 2, ó, é igual ao índice do radical. O expoente do radicando 5, ó, é igual ao índice do radical. Então vai sair o radicando 2 e o radicando 5. Vai ficar somente o 3 dentro do radical. Então vai ficar 10. Quem sair dentro do radical multiplica quem está fora. Ó. Então vai ficar 10 vezes 2 vezes 5 raiz quadrada de 3. 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes 5 é igual a 100. Então vai ficar resposta final 100 raiz quadrada de 3. E agora, para finalizar na primeira questão, nós temos a letra F. 6 raiz quadrada de 7 vezes 5 raiz quadrada de 2 vezes 8 raiz quadrada de 21. Mesma regra da letra D. Ó. Quem está fora do radical multiplica quem está fora. Quem está dentro do radical multiplica quem está dentro. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 8 raiz quadrada de 7 vezes 2 vezes 21. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 8. Então 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 3, 24. Vai dar 240 raiz quadrada. Aqui, ó, 7 vezes 2, 14. Aí 14 vezes 21.
4 vezes 1 são 4, 4 vezes 2 são 8. 1 vezes 1 é 1 vezes 2 são 2. Vai dar 4, 9, 2. Vai ficar 294. Agora, bora fatorar o 294 em fatores primos. Então, como ele é par, começa pelo 2. Então, 294 dividido por 2 vai ser igual a 147. Não pode mais ser por 2, ó. 1 mais 4 são 5, 5 mais 7, 12. Como 12 é múltiplo de 3, então vai ser divisível por 3. Aí 14 por 3 dá 4, sobra 2. Aí 27 por 3 dá 9. 49, 4 mais 9 dá 13. Como 13 não é divisível por 3, não pode ser mais por 3. Depois do 3 é o 5. Como 49 não é divisível por 5, depois do número 5, o próximo número primo é 7. Aí 49 por 7 é igual a 7, 7 por 7 é igual a 1. Então a sua forma fatorada vai ficar 240 raiz quadrada 2 vezes 3 vezes 7 elevado ao quadrado. Ó. Tem um 7 duas vezes. Então vai sair esse 7 e ficar o 2 e o 3 aqui dentro. Vai ficar 240 vezes 7. Quem sai de dentro do radical multiplica quem está fora. Raiz quadrada de 2 vezes 3, 6. Aí 240 vezes 7, ó, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 4, 28, vai 2, 7 vezes 2, 14, e 2, 16. Então, resposta final, 1680 raiz quadrada de 6. Na terceira questão, porque a segunda fica para a atividade, né, do trabalho que vocês vão fazer para enviar para mim, diz o seguinte, ó, a área de um trapézio é dada pela fórmula A igual, abre parênteses, B maiúsculo mais B minúsculo, fecha parênteses, vezes H dividido por 2, em que B maiúsculo representa a medida da base maior, B minúsculo representa a medida da base menor e H representa a medida da altura. Então, calcule a área do terreno representado pela figura, cujas medidas são dadas em metro. Então, está aqui, ó. Base maior, 30 raiz quadrada de 5. Base menor, 20 raiz quadrada de 5. A altura, 10 raiz quadrada de 5. Então, com essas medidas, basta aplicar aqui a fórmula. Então, como a fórmula já diz, que a área é igual B maiúsculo que é base maior, mais B minúsculo que é a base menor, vezes H que é a altura, dividido por 2. Agora só vai fazer as substituições. A igual. Quem é a base maior aqui, ó? 30 raiz quadrada de 5. Então, 30 raiz quadrada de 5 mais base menor, 20 raiz quadrada de 5, que vai ser multiplicado pela altura, que é 10 raiz quadrada de 5, isso dividido por 2. Tá? Então, a área vai ser igual. Vamos adicionar primeiro quem está dentro do parênteses. E nós só podemos adicionar, ó, como tem o mesmo índice, tem o mesmo radicando. Então, nós podemos adicionar quem está fora do radical. Então, 30 mais 20 vai dar 50 raiz quadrada de 5, que vai ser multiplicado por 10 raiz quadrada de 5 dividido por 2. Observe que aqui, ó, vou multiplicar 50 raiz quadrada de 5 vezes 10, tá? Vamos multiplicar quem está fora do radical e multiplicar quem está dentro do radical. Então, a área vai ser igual 50 vezes 10, ó, vai dar 500. E nós vamos multiplicar quem está dentro, ó. Como tem o mesmo radicando, podemos fazer isso aqui, ó, 5 elevado ao quadrado. Que é 5 vezes 5, então conserva o radicando, soma os expoentes, ó, dividido por 2. Observe que esse expoente aqui, ó, do radicando 5 é igual o índice do radical. Então esse 5 vai ser de dentro do radical. Então a área vai ser igual. Para facilitar a nossa vida, podemos fazer isso aqui, ó. Como que o 500 está multiplicando o valor que vai sair dentro do radical e o resultado será dividido por 2, então nós já podemos logo dividir bem aqui para facilitar a nossa vida, ó. Então 500 dividido por 2 é igual a 250, aí vezes 5, ó, porque 2 por 2 fica 5 elevado a 1. Então
Então, resposta final, basta multiplicar 250 vezes 5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Como trata-se de área e a medida está em metro, então a área é 1.250 metros quadrados. Ó. Tá? Então você pode voltar ao vídeo quantas vezes você precisar para você poder compreender. Quarta questão, eu irei responder a alternativa B, que diz o seguinte, que é a quarta questão, ó, qual é a expressão na forma mais simples possível que se obtém quando efetuamos as multiplicações a seguir? Aí a alternativa B, raiz quadrada de 15, que vai multiplicar a raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. Então tá aqui, vai ficar raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 3, mais com mais dá mais, raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 5. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 15 vezes 3 mais raiz quadrada de 15 vezes 5. 15 vezes 3 vai dar 45, vai ficar raiz quadrada de 45 mais 15 vezes 5 vai ficar raiz quadrada de 75. Como ele quer a forma mais simples possível, bora fatorar o 45 para ver se sai alguém de dentro, daí de dentro. 45 por 3 vai dar 15, 15 por 3 vai dar 5, 5 por 5 vai dar 1. Então vai ficar 3 elevado ao quadrado vezes 5. Bora fatorar o 75 para ver se sai alguém de dentro do radical. 75 por 3 fica 25, 25 por 5 fica 5 e 5 por 5 fica 1. Então a forma fatorada é 3 vezes 5 ao quadrado. Então bora agora aqui fazer as substituições. Aonde é o 45, vai ficar quem? Vai ficar 3 elevado ao quadrado vezes 5, mais quem é o 75? Vai ficar 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Daqui do 45, ó, saiu 3. Vai ficar 3 raiz quadrada de 5, mais do 75 vai sair o 5. Ó, 5 raiz quadrada de 3. Aqui nós não podemos somar esse 3 com esse 5. Por qual razão? Porque aqui é radicando 5 e aqui é radicando 3. Ó. Então a forma mais simples possível é 3 raiz quadrada de 5 mais 5 raiz quadrada de 3. Na quinta questão, não tem, é somente a mesma essa alternativa. Não, então ficou para vocês, vou responder ela. Qual é a expressão que representa o resultado da multiplicação? Nesse caso aqui, ó, cada termo daqui vai multiplicar cada termo de lá. Então vai ficar, ó, 7 vezes 2 vai ficar 14. Aí mais com menos dá menos. 7 vezes 8 vai ficar 56 raiz quadrada de 3. Aqui, ó, menos com mais vai dar menos. 5 vezes 2 vai dar 10 raiz quadrada de 3. Menos com menos vai dar mais. Aqui, ó, 5 vezes 8 vai dar 40. E aqui, ó, esse múltiplo que está lá dentro, ó, o de fora com o de fora, o de dentro com o de dentro, ó. Então vai ficar raiz quadrada. Como os números são iguais, eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Ou eu posso colocar 9 também, depois extrair raiz quadrada de 9, sem problema algum. Então vai ficar isso aqui, ó, 14. Aqui, ó, como tem o mesmo aqui, ó, mesmo radicando e o mesmo índice, então já posso aqui, ó, menos 56 com menos 10 vai dar menos 66 raiz quadrada de 3 mais 40 vezes 3, ó, porque isso aqui vai eliminar esse radical, ó. Então vai ficar 14 menos 66 raiz quadrada de 3, 40 vezes 3 dá 120. Então somando aqui, ó, 14 mais 120 vai dar 134 menos 66 raiz quadrada de 3. Então essa é a resposta da quinta questão.